para declarar, né, para estudar a palavra do Senhor, que é bênção, né, para a nossa vida, bênção para o nosso crescimento espiritual, né? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui no capítulo 15, né, do Evangelho segundo escreveu Marcos, já encaminhando aqui para o fim, e da última vez nós falamos ali sobre a morte de Jesus, né? Jesus carregou aquela cruz pesada, né? Saiu do pretório até o local da crucificação, ali no Gólgota, e lá ele teve todo aquele processo, né? Ele foi pregado na cruz, ele foi ali, ficou ali aqueles minutos, aquelas horas, né? Minutos não, mais horas, pregado ali naquela cruz, e as pessoas escarneciam, né? Ele conversou ali com salteadores, né? Nós vimos ali, estudamos as 7 frases em que ele declarou ali na cruz, e tem um versículo bem especial que tocou no meu coração esses dias, que ele está lá em João, né? João 3,16, né? Que a gente sempre lê esse versículo, mas a gente nunca lê os versículos anteriores, né? A gente sempre lê, João 3,16, que é o versículo principal da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas a gente nunca lê os versículos anteriores, né? Que ele fala que, no versículo 14, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então esses versículos a gente nunca se dá conta, mas eles são bênçãos, né? Eles trazem a alusão ali à serpente, né, que foi levantada lá no Êxodo. Lá no Êxodo as pessoas começaram a murmurar ali por conta do maná, e Deus trouxe-lhe uma praga de serpentes, né, que começou a matar muitas pessoas, e o povo começou a pedir a Moisés, né, que orasse a Deus para que Deus acabasse, né, com uma praga, né, de certa forma, uma praga ali de serpentes, né, e Deus mandou Moisés fazer uma cobra de bronze ali, pregou numa estátua, num poste, e as pessoas que olhassem, né, para aquela cobra de bronze, elas seriam curadas, né? Elas não morreriam ali por conta das serpentes, né? E Jesus Cristo é da mesma forma, né? Nós olhando para ele, a gente olhando para ele pregado na cruz, nós temos a vida eterna, né? Nós temos a salvação dos nossos pecados, não simplesmente o fato de olhar, né? Mas de crer nele, né? Crer com fé. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E nós terminamos aqui falando que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, né, versículo 38. Só que eu queria voltar um versículo, e agora que possamos meditar um pouco mais, né, sobre a palavra do Senhor nesse versículo, né, o versículo 37, mas Jesus, dando um grande brado, ele expirou, né. Então, nos informa aqui que Jesus deu um grande brado ali, e logo em seguida ele entregou o seu Espírito. Nós vimos aqui as 2 frases ali, as últimas 2 frases que ele proferiu, né, que foi, está consumado, e Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, essas foram as 2 frases que compunham esse brado de Jesus, e logo em seguida ele expirou, né. Então, Jesus, ele não morreu como um Marte, né, ele se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, né, pelos pecados de todos. Iremos ver, baseado nessa frase que Jesus falou, né, que está consumado, que em tuas mãos entrego o meu Espírito, está consumado. Então, se está consumado, é porque esteve um longo caminho até chegar aqui. Então, nós iremos estudar hoje, eu trouxe alguns versículos aqui para a gente meditar sobre como Satanás ele agiu através de todo o Antigo Testamento para evitar a vinda do Messias, né? Trabalhando para evitar que o reino de Deus se manifestasse, né? A gente tem ele é como se ele fizesse um ataque preventivo. Então, se eu sei que o Iraque, né, um tempo atrás, o Iraque tinha armas, né, de destruição em massa, e os Estados Unidos atacou ele como forma preventiva, né, para que ele não realmente desenvolvesse aquelas armas e atacasse outros países. Então, Satanás ele tem uma estratégia semelhante. Ele veio ao longo da história, desde Gênesis 3,15, né, que fala que ali é o proto-evangelho, né, a primeira vez que o evangelho foi citado nas Santas Escrituras está lá em Gênesis 3,15, né, a gente sempre acha que o evangelho foi citado apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas a primeira vez foi em Gênesis 3,15, que Deus fala, porém, inimizade entre ti, falando para a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Satanás ele vem trabalhando ao longo da história para evitar, né, que a sua cabeça seja
ferido, que ele seja destruído, por assim dizer, né? Então, desde Gênesis 3,15, a primeira referência à vinda de Jesus, ao Messias, que Satanás tende a todo custo a evitar os planos de Deus, né? Mas a gente precisa, antes de eu começar a falar sobre isso, a gente precisa entender o seguinte, né, que é a dúvida de muitas pessoas, né, a dúvida que eu creio de muitos também novos convertidos, né, até pessoas crentes há muito tempo não entendem isso, né, porque Satanás, ele insiste em lutar contra Deus, se ele sabe que vai perder no final. Muitas pessoas se questionam sobre isso. Por que ele insiste? Ele sabe que ele vai perder, por que ele insiste? Então, primeiro nós temos que entender que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual, existe uma briga espiritual, né? Enquanto a gente conversa que a gente vive nossas vidas, existe uma batalha espiritual, uma batalha no mundo espiritual. Então, Satanás, será que ele é um ser lógico? Será que ele é um ser racial? A palavra do Senhor fala que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, o nosso intelecto, ele funciona melhor quando a gente teme a Deus, quando a gente está em submissão a Deus. O homem, ele tem intelecto. Satanás, ele também tem o intelecto. Só que a palavra do Senhor fala que o intelecto de Satanás, ele foi, de certa forma, corrompido. Gostaria de ler para vocês aqui Ezequiel 28, 14 a 17, né, que faz uma certa referência ali a Satanás. Então, Ezequiel 28, 14 e 17 fala o seguinte, ó, tu eras um querubim ungido da guarda, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, era um ser perfeito, Satanás, Lúcifer, era um ser perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Então ele era perfeito até que ele pecou, né? Ele teve pecado ali do orgulho, ele quis ser Deus. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, Satanás foi lançado, né? Foi expulso do céu, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querumbi da guarda, em meio ao brilho das pedras. Versículo 17, quando eu queria chegar. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, de certa forma, a sabedoria de Satanás é corrompida. A gente lida, né, quando a gente lida com Satanás, a gente lida com um ser que ele não é lógico, ele não tem um pensamento lógico. Ele pensa realmente que pode vencer Deus. A sabedoria dele é corrompida. É o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Ele não tem temor ao Senhor, ele não anda em submissão a Deus. Então a gente lida com esse ser que ele não é lógico, ele não é racional, ele pensa com a sua mente de forma escurecida, o seu entendimento é em trevas. Como ele não está em submissão a Deus, ele pensa que pode parar Deus, ele pensa que pode parar o plano de Deus. Então, dito isso, nós vamos ver alguns episódios aqui que foi Satanás tentando interferir na história, no meio do povo judeu, para evitar a consumação, evitar essa frase de Jesus, está consumado, ou seja, o plano do Pai estabelecido desde a eternidade foi completado, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui, vai aparecer na tela de vocês aí, estratégias de Satanás para evitar a vinda do Messias. Então, o primeiro ponto aqui foi o assassinato de Abel por Caim. Então, esse assassinato, ele é interessante porque, se a gente pensar bem, a gente tem ali a história da criação, Deus criou o homem, Adão, né, Deus criou Eva, e eles foram expulsos ali, logo em seguida vem um assassinato, né, que um irmão mata o outro. Abel foi pastor de ovelhas, né? Caim era lavrador da terra. Aconteceu que eles levaram uma oferta ao Senhor e a oferta não foi aceita. Ali, a oferta de Abel foi as primícias, né? Os primogênitos das ovelhas, mas a de Caim foi o fruto da terra. O Senhor atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Caim ficou irado, decaiu-lhe o semblante. E ele ficou ali chateado, né? Ficou ali, de certa forma, irado contra o seu irmão. E ele intentou, né, no dia seguinte, eu não sei, tempo seguinte, claro, sucedeu, eles estavam no campo ali, e se levantou Caim contra Abel e o matou.
e o Senhor ali chegou ali e perguntou para Caim onde estava o seu irmão, e teve aquela história ali, a gente sabe, Deus sabia tudo, né, e deu ali um castigo para Caim. Então, mas a gente vê aqui um assassinato no início ali da história da humanidade. 1 João 3,12, né, que tem aqui, eu li Gênesis 4, 1 João 3,12 fala que Caim era do maligno e matou seu irmão, então Caim já estava sendo usado ali por Satanás. Talvez Satanás pensasse ali que a descendência viria, né, o descendente queria matar ele, queria pisar na sua cabeça, viria de Abel. E Satanás usou Caim para matar Abel, só que Deus resolveu a questão ali enviando Sete, e a gente tem ali, da descendência de Sete, vem todos ali, vem Abraão, vem Noé, vem tudo mais, né? Então, nós vemos aqui Satanás agindo na história, no início aqui da humanidade, logo após a sua queda, para tentar evitar ali que Jesus nascesse, que a linhagem nascesse ali, que fosse aniquilado ali a raça humana, né? Logo em seguida, nós temos o episódio que a Jana explicou também, de filhos de Deus e filhas dos homens, os filhos de Deus coabitando com as filhas dos homens ali, uma forma de tentar corromper, né, a genética humana. Os filhos de Deus aqui sendo os anjos caídos, né? Satanás já tinha sido expulso com o texto dos anjos. Então a gente tem que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e começaram a coabitar com elas, e começou a se corromper, né? A carne começou a se corromper, e Deus nos mostra ali, ainda no capítulo 6 de Gênesis, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A geração de Noé era varão justo e íntegro e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, então é como se todos os seres humanos tivessem se corrompido, mas a família de Noé tinha permanecido intacta. A palavra do Senhor fala que Noé ele era justo e íntegro. Então, justo ali, no original, no hebraico, dá a ideia de uma conduta, né, de um caráter bom, de um caráter justo, né, íntegro, honesto. Já a palavra íntegro, né, se a gente vê ela no hebraico, ela tem a ideia de correto também, mas tem a ideia de são, de saudável, de sem defeito, de inocente. É a mesma palavra usada em Êxodo 12:5, quando diz que o cordeiro para sacrifício tinha que ser sem defeito, sem mácula, né, macho de 1 ano, sem defeito ali. Então é como se Satanás, através dos seus anjos caídos, tivesse tentado corromper a humanidade, mas a família de Noé foi a única que ficou livre disso, né? Ficou ali sem defeito, sem mácula. Terceiro ponto aqui, outra estratégia de Satanás para evitar a vinda do Messias foi quando ele usou o faraó ali, né? O faraó mandou matar todos os filhos dos hebreus que nascessem, tinham que ser jogados ali no rio, né? Jogados no Nilo, mas as filhas deixavam viver. Entra outra tentativa ali de acabar com o povo hebreu, para evitar que a nação de Israel viesse a surgir, né? Viesse a crescer. Outro ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês era sobre a Atalia, né, ou Atália, eu creio que seja Atalia mesmo. Então, esse aqui, Satanás ficou bem próximo de vencer, né, bem próximo de ganhar, né, a rainha usurpadora, Atalia, ela se levanta e destrói toda a descendência da casa de Judá. Então, ela extermina ali toda a linhagem, né, toda a linhagem de Davi ali na casa de Judá. Os reis, eles tinham que vir, a gente viu pessoas chamando Jesus Cristo de filho de Davi, porque Jesus era da descendência de Davi. Então essa rainha usurpadora aqui, ela tentou ali de todo modo ali destruir todos os descendentes ali da casa real ali de Judá. Ficou só um, que foi o Joás, e ele não foi morto porque a esposa do sacerdote, a esposa de Joiada, escondeu o bebê Joás ali no templo ali, né? O menino tinha 6 anos de idade, só foi escondido ali na casa de Deus. Então, um sobrevivente ali, essa rainha aqui, usada também por Satanás, ela tentou ali destruir a casa de Davi, né? A casa de Judá, a descendência de Judá. E o único ascendente da linhagem de Davi foi esse menino de 6 anos ali que sobreviveu. Então, estratégias de Satanás para evitar a vinda do Messias. Satanás, ele conhece as Escrituras, ele sabe que o descendente
que o Messias tinha que vir da descendência de Davi, da casa de Judá, das tribos de Israel. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, outro aqui que nós temos foi, passando aqui para a próxima tela, foi Amã, né, lá em Esté, o livro de Esté, que é bênção também, né? Esté ali no período persa, Amã bolou um plano para matar todos os judeus. Todos os judeus deveriam ser mortos, ou seja, Satanás queria exterminar todos os judeus, para evitar o Messias tinha que vir dos judeus, então exterminando os judeus, acabou-se o Messias. E então, Esther sabe disso, né? Sabe, o Amã trama ali contra ela, né? Contra os judeus, né? Ele faz com que o rei assine um decreto ali para exterminar todos os judeus, e a Esther ali começa com Mardoqueu, se juntar, orar, jejuar, né? Não comer, não beber por 3 dias, até que ela consegue uma audiência com o rei ali, consegue 2 jantares ali com o rei, né? E acaba denunciando ali os planos de Amã. E o rei define um decreto em favor dos judeus, né, para que os judeus pudessem se defender ali, cada um pudesse se armar ali e defender a sua vida, né. Então, mais uma tentativa ali de Satanás ao longo da história de acabar com o povo judeu, evitar que o está consumado de Jesus se cumprisse, né, da cruz do Calvário, né. Outro que nós temos aqui, a tentação de Jesus, em especial aqui, a tentação que está em Mateus 4, esses 2 versículos, né? Jesus foi tentado 3 vezes, mas só uma vez Jesus correu o perigo, que foi quando Satanás tentou colocou ele sobre o pináculo do templo e mandou ele se jogar lá embaixo. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, né? Joga aqui que Deus vai te segurar, né? E Jesus responde ali nas Escrituras, né? Outra tentativa de Satanás ali de evitar que Jesus cumprisse a sua missão, a missão que o Pai havia estabelecido. Tivemos também o apedrejamento de Jesus, né? João 8, 5, 9, né? Que Jesus, ele começa a falar ali que antes de Abraão existir, ele era, né? João 8, 58, 59, ó. João 8, 58 fala o seguinte, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Eles pegam em pedras para atirarem Jesus, mas Jesus se oculta e sai do templo, né? Pessoas iradas ali se levantam, né? Os fariseus, os líderes religiosos, todos usados por Satanás ali tentando apedrejar Jesus, e ele consegue ali escapar, né? Tentando matar Jesus. E temos também aquele episódio, né? Não está aqui na apresentação aqui, mas o episódio em que Jesus tentam jogar Jesus de um precipício, né? Jesus entra ali em Nazaré, ele começa a ler as Escrituras, né? Pega os rolos ali de Isaías e ele começa a ler que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Ele deu uma profecia condizente a ele, só que quando ele fecha o livro e fala isso, fala que hoje se cumpriu essa profecia, as pessoas ali, os líderes religiosos ficam irados contra Jesus, e eles tentam levar ele ali para o monte ali, né? Nazaré tem um monte ali, o monte do precipício, e tentam jogar ele lá embaixo. Versículos depois, né, versículo 28, fala que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificado a cidade, né, Nazaré, e o tentaram precipitar, jogar ele lá embaixo. Jesus, porém, passou ali de forma escondida por entre eles e retira-se. Então, outra tentativa de Satanás, durante o ministério de Jesus, acabar com a vida do Messias. E Herodes, né? Herodes em Mateus 2, um pouco antes, né, desses acontecimentos da tentação e do apedrejamento, Herodes manda matar, né? Chegam os reis magos ali, falando que viram a estrela, né? Que o Messias, onde está o Messias, o rei dos judeus, para que nós o adoremos. E Herodes ali envia eles, né, chama os sábios, né, os doutores da lei, e eles veem as profecias que era em Belém, que ele havia de vir, né, os reis magos vão para lá, e Herodes vê que eles se demoram e manda exterminar todas as crianças. Então, a tentativa para evitar o nascimento de Jesus, evitar que Jesus crescesse, né, desenvolvesse e viesse a iniciar o seu ministério, né. Então, nós vimos como
Satanás tentou, né, aqui são só alguns exemplos, né, a Bíblia, o Antigo Testamento está recheado de exemplos ali de como Satanás, ao longo da história, ele tentou evitar a consumação, evitar que o Messias cumprisse o que Deus havia estabelecido. Então, até esse brado aqui, esse grande brado de Jesus, muita coisa aconteceu. Mas os propósitos de Deus, eles não podem ser impedidos. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, foi irrepetível, foi único. A porta do céu está aberta a todos em Cristo Jesus. Todos, judeus, gentios, né, têm livre acesso a Deus por meio de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Continuando aqui o nosso estudo, aqui, versículo 39. Versículo 39 fala que o centurião que estava em frente de Jesus, né, ao ver tudo aquilo ali que tinha acontecido, claro, vendo que assim que Jesus havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, se a vida de Jesus foi marcada por milagres, a sua morte não poderia ser diferente. No momento da morte de Jesus, ele foi marcado pelo menos por 4 grandes milagres, né? 4 grandes acontecimentos, né? Tivemos trevas, a partir do meio-dia até as 3 da tarde, trevas ali durante toda a face da terra. Só acabaram quando Jesus expirou. Tivemos o santuário, né, o véu do santuário se rasgou, a cortina lá que ficava entre o lugar santo e o lugar santo do santo se rasga. Tivemos terremoto, tivemos ressurreição também dos mortos, que é registrado ali em Mateus, né? Talvez alguns crentes em Jesus ali ressuscitaram, né, entraram em Jerusalém, deram testemunho de Jesus, e a Bíblia não fala mais nada sobre isso, né, não explica mais quem eram esses santos, que mais detalhes sobre eles, né. Então a gente vê aqui que na morte de Jesus, acontecimentos ali tremendos, né, milagrosos foram realizados ali, né, terremotos, o véu se rasgou, trevas, né, ressurreição dos mortos. Então, todos sabiam, né, diante de tudo isso que estava acontecendo, todos sabiam que algo muito significativo ali estava acontecendo. Até esse centurião ali, que estava ali, que presenciou pelo menos 2 desses acontecimentos, né, trevas e terremoto. Ele presenciou também as frases que Jesus falou, né, as 7 frases ali que ele falou, a conversa dele com os ladrões. Não só ele, né, mas todos os presentes viram ali um certo sincronismo, né, entre os acontecimentos. Quando Jesus expira, terremotos, né, o véu se rasgando ali e tudo mais. Então, e ele teve ali seu coração tocado, né, por tudo que tinha acontecido ali, né. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus, né. Geralmente os soldados são pessoas duras, né, pessoas cruéis, acostumadas com batalhas, com sangue, com morte, né, com noites mal dormidas, mas diante desses acontecimentos, até o mais coração endurecido consegue se aquebrantar, né? Nem o coração mais duro ali poderia deixar de notar que tinha algo diferente ali, tinha algo que não era explicável, né? Ele não conhecia as profecias, não conhecia as escrituras, porém os próprios acontecimentos ali, a própria natureza, a criação testemunhou ali sobre Jesus Cristo, né? Ficaram, Mateus fala que eles ficaram com temor aqui, Marcos não traz esses detalhes. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículos 40 e 41, nós temos que algumas mulheres observavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e também Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, muitas pessoas foram testemunhas da crucificação de Jesus, né? Soldados, membros religiosos, né? Pessoas que estavam ali curiosos, mas os discípulos não estavam ali, né? Alguns discípulos sabemos que João estava, mas a maioria não estava ali. E muitas pessoas seguiam a Jesus. E entre elas estavam as mulheres, né? As mulheres que serviam a Jesus estavam ali presentes durante a crucificação, né? Talvez durante todo o caminho que Jesus percorreu, e também durante o seu sepultamento, né? Durante quando eles estavam ali, nós vamos ver também depois que durante o sepultamento elas estavam também presentes. Então, muitas mulheres ali, né, de igual modo, elas tinham seguido, né, o versículo 41 fala que elas tinham seguido desde a Galileia, tendo presenciado milagres, curas, ensinamentos, parábolas.
No versículo 40 a gente tem aqui, ó, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. Esse José aqui é desconhecido quem ele seria, mas era mãe dele também. Salomé, né? Salomé era a mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. E no versículo 41 nós temos que, além delas, muitas outras mulheres haviam subido para Jerusalém, né? O verbo subir aqui, né? Quando não se vai a Jerusalém, se sobe a Jerusalém. Então, demonstrando que as mulheres estavam presentes ali durante a crucificação de Jesus. Normalmente a gente vê, né, na Bíblia, né, nas Santas Escrituras, que somente os homens, né, eram obrigados ali a participar de culto, a estar presente ali com os mestres, né, com os rabinos, a participar de algumas festas, né, de alguns eventos de adoração a Deus. Mas com Jesus foi diferente. Sempre marginalizadas pela cultura da época, Jesus as tratou de forma diferente, com compaixão, com dignidade. Com Jesus, as mulheres tiveram um papel especial no seu ministério. Seguiram dele pelo desejo de estar com ele ali, de ouvir as suas palavras, as suas pregações, né? Maria, Marta, Maria se assentava ali aos pés de Jesus para ouvir ele ensinar. Então, muitas serviam usando seus próprios recursos, né? Seu dinheiro. Elas foram fonte de sustento para Jesus e para os discípulos, né? Durante muito tempo. Lucas 8:1-3 fala o seguinte, ó, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, que foi curada de 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e muitas outras, né, Susana, as quais prestavam assistência com os seus bens, com as suas fazendas, né, com o seu dinheiro, elas ajudavam ali o ministério de Jesus, né, o alimento, a hospedagem ali e tudo mais. Então, um papel importante aqui das mulheres aqui durante o ministério de Jesus, os 3 anos e meio aqui que Jesus esteve conosco. Mas nesse momento aqui, elas não podiam fazer muita coisa, né, estavam apenas observando de longe, como diz a palavra do Senhor, o mestre ali, né, com o coração cheio de tristeza, né, cheio de amargura, tormento dele ali cortando os seus corações, né, claro, lágrimas, né, com certeza. Então, um sentimento ali de impotência, sem poder fazer muita coisa, né, Jesus foi condenado pelos judeus e pelos romanos, então elas não podiam fazer muita coisa, não podiam nem tirar ele da cruz ali, e limpar as suas feridas, isso nem se elas poderiam fazer, né. Mas a gente vai ver aqui que Deus vai honrar essas mulheres, né? Elas foram as primeiras, né? Algumas delas ali foram as primeiras a ver Cristo ressuscitado, glória a Deus, né? Elas foram as primeiras também a anunciar a ressurreição. Elas correram lá, a gente vai ver sobre isso, não sei se hoje, mas se não na próxima quarta-feira, a gente vai ver que elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição ali. Muitas delas correm, 2 delas correm, se eu não me engano, e falam para Pedro, para João, o mestre não está lá, o mestre ressuscitou, nós falamos com ele ali no caminho. Glória a Deus, glória a Jesus. E elas também foram fontes valiosas ali para a escrita dos evangelhos, né? Nós só temos relatos aqui sobre a ressurreição aqui, porque elas devem ter falado para os evangelistas, né? Para Mateus, para Marcos, para João, deram detalhes aqui de como foi, onde estava o anjo, como é que a pedra estava, né? Então a gente vai ver que elas tiveram esse papel também valioso na escrita do evangelho, principalmente nesses trechos aqui que falam da ressurreição. Glória a Deus. Então, é interessante que Jesus estava sofrendo ali, todos os seus amigos não puderam lhe ajudar. Até mesmo anjos, né, que foram enviados outras vezes para ajudar Jesus, como na tentação, como no Getsemane, até anjos não foram enviados aqui na cruz, né? Era necessário que ele passasse por aquilo sozinho ali, porque o pecado foi sobre ele, né? Através da sua morte nós temos a vida eterna, né? O seu braço nos trouxe a salvação. Glória a Deus. E, seguindo aqui, versículo 42, fala que ao cair da tarde, né, lembrando que Jesus foi crucificado às 9 da manhã, na hora terceira, ele ficou crucificado de 9 da manhã até às 3 da tarde, foi 6 horas crucificado. Então, nós temos aí de 3 da tarde até 6 da noite, apenas 3 horas para tirar Jesus da cruz e colocar ele na sepultura. E por que isso? Porque ia se iniciar o sábado, o dia para o judeu, ele vira, o nosso dia ele vira à meia-noite. Então, hoje é segunda, virar para a terça vai virar à meia-noite, mas para o judeu não. Hoje é segunda, a terça já é terça, né?
já é ontem, né? Segunda já foi ontem para o judeu, né? Porque já são 6 horas e 1 minuto, glória a Deus, então é bênção. Então, era necessário a gente vai ver aqui uma certa urgência em tirar o corpo de Jesus da cruz e colocar ele logo na sepultura. Ó, o versículo 42 fala que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente, ou seja, de forma certa de que ia conseguir a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, José de Arimateia cria em Jesus, ele era um discípulo de Jesus, talvez um discípulo mais ao longe ali, né, porque ele era membro do Sinédrio, né, poucos líderes do Sinédrio acreditavam em Jesus, a gente só conhece o José de Arimateia e o Nicodemos, ele era um ilustre membro ali do Sinédrio, e foi o mesmo tribunal que condenou Jesus à morte. Então ele era um homem rico, né? Ele deve ter conhecido em algum momento aí Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Deve ter visto algum milagre sendo realizado, mas ele certamente não fez parte dessa decisão. Ou porque não estava presente, ou porque foi voto vencido, ou porque teve medo de se manifestar durante o julgamento de Jesus, né? Nós não sabemos, não, a Bíblia não traz mais detalhes sobre isso. Muitos estudiosos creem que as informações que nós temos escritas, né, do julgamento de Jesus foram dadas por Nicodemos e por José de Arimateia, que eles estavam ali, talvez presente, um ou outro, né? Mas ele aqui foi audacioso ao pedir o corpo de Jesus e colocá-lo em uma sepultura sua, né? A sepultura era dele, do próprio José de Arimateia. Então, José de Arimateia, ele mesmo tendo muito a perder como membro do Sinédrio, ele não negou ali ser discípulo de Jesus nesse momento aqui, nessa hora, né? Na hora de sepultar a Jesus, né? Muitos apóstolos fugiram, mas José de Arimateia foi um deles ali que se apresentou querendo o corpo de Jesus. Ele aparece aqui para prestar ali um respeito ao mestre, né, nesse momento aqui, um respeito também à família, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Por exemplo, os discípulos de Jesus, João Batista, quando ele morreu, quando ele foi decapitado, os discípulos vieram, né? Os discípulos de João Batista vieram e levaram o corpo de João Batista e o sepultaram, e depois anunciaram a Jesus, né? Mas aqui os discípulos de Jesus tinham sumido. Se o José de Arimateia não tivesse entendido que Jesus ia ficar na cruz ali pelo sábado, né, pelo domingo, ia ficar ali, seu corpo ali apodrecendo, sendo comido ali, até que ele ressuscitasse. Deus ia dar um jeito, né, glória a Deus. Mas ele intercede aqui perante Pilatos e achou que era correto aqui. A palavra do Senhor, e isso foi profetizado também, né? Isaías 53:9 fala que puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então ele foi a sepultura ali, uma sepultura com os ricos, né? Com uma sepultura mais abastada ali, né? O versículo 44, 45 fala que Pilatos admirou-se dessa atitude de José de Arimateia, admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então ele ficou ali se admirado, né? Eu creio que não só com a atitude de José de Arimateia, né? Porque José de Arimateia nem era um familiar de Jesus. E colocar um crucificado ali, o crucificado era considerado um criminoso, colocar um crucificado na sua própria sepultura era de se admirar. Pela lei romana, os crucificados, eles perdiam direito à propriedade, a ser enterrados, mas Pilatos ali se admira porque Jesus já tinha falecido, né, já tinha morrido. Depois de 6 horas na cruz, Jesus já tinha morrido, né? Geralmente os crucificados ficavam vários dias suspensos ali na cruz, né? As pessoas passarem, verem, mas depois de 6 horas, a gente viu, né, que foi Jesus que entregou o seu espírito, por isso que ele morreu rápido ali, né? Ficou apenas 6 horas pendurado ali na cruz do Calvário. Então, Pilatos acaba concedendo ali, cede o corpo de Jesus a José de Arimateia. E 46, ele abaixa o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então, nós temos aqui o relato de que
O corpo foi entregue, né, a José de Arimateia, e ele dispunha aqui de pouco tempo antes do pôr do sol para baixar o corpo de Jesus e levar ele ali para o túmulo. E ele não dá tempo nem de fazer aqui aqueles cuidados que eram de praxe ali, né, com o corpo de Jesus, né? Não deu tempo nem limpar ali o sangue, né? Ele estava todo flagelado, né? Sangue por conta dos furos nas mãos, dos furos nos pés. Ele apenas envolveu ele num lençol que comprara e colocou ele no túmulo. Não deu tempo nem de ungir o corpo dele, né? Ele não tiveram tempo de limpar, de limpar as suas feridas, limpar o suor misturado com sangue. Geralmente eles usavam azeite, usavam especiarias, né, especiarias mirra também, usavam todas essas especiarias para ungir ali o corpo do morto. Então Jesus é colocado no sepulcro, não há pompa ou qualquer tipo de solenidade. O sepulcro era novo, um sepulcro escavado na rocha. Era um tipo de sepulcro que era bastante caro, ele sim escavado na rocha. E escavado em algumas das muitas colinas ali que cercam ali a Jerusalém, né? Colinas de calcário, né, que cercam ali a região. Então ele foi sepultado ali para que a sua ressurreição ficasse mais evidente, né? Uma pedra ali na frente. Assim como Jesus, ele não teve durante a sua vida, durante o seu ministério aqui, um lugar onde reclinar a sua cabeça, ele mesmo fala sobre isso. A sua morte também não foi diferente, né? Nem o túmulo era dele, o sepulcro era de outra pessoa. Ele fala em Mateus 8:20 que o filho do homem, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E com a sua morte aqui nós vemos que nem túmulo ele tinha, né? O túmulo foi emprestado. Ou seja, emprestado porque ele usou só por 2, 3 dias, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então até a sepultura foi providência divina. O coração de José foi tocado ali para serem dado ali para o mestre, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que bênção, a palavra do Senhor realmente é tremenda, né? E um túnel escavado ali na rocha, as pessoas não podiam, só tinha uma saída, né? A gente tem que ter isso em mente, né? Você tem um túnel aqui, um grande bloco de pedra, você escava uma sepultura e você só tem um local de entrada, não tem saída, não tem, tem um túnel ali por trás, não existe. Você escava na rocha aquele tanto ali de necessário, né, para caber uma pessoa dentro, e rola uma pedra grande na frente e não tem por onde sair, a não ser que se tire a pedra. Não. Glória a Deus. Então, o único acesso pela parte da frente em que foi colocada aqui aquela rocha, né? É o mesmo túmulo ali em que Lázaro foi colocado, né? Que Jesus chega ali e pede, tira a rocha, né? Eles movem a rocha e Jesus dá aquela ordem ali para Lázaro, vem Lázaro, né? E Lázaro vem ali todo enfaixado, né? Então, aquela rocha ali na frente do túmulo era o mesmo que a gente encher hoje uma cova de areia, né? Você coloca o caixão ali naqueles palmos de areia, naquele buraco e enche de areia. Então, esse encher de areia era a rocha ali que era rolada para a frente do túmulo, né? Fechava a caverna, fechava a sepultura ali onde o morto estaria. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós temos aqui novamente um grupo de mulheres observando onde Jesus ali tinha sido colocado, né? Observaram o versículo 47, onde ele foi posto. Funeral ali bem pequeno, né? Algumas mulheres, algumas José de Arimateia, alguns homens ali ajudando. Não sabemos também se os discípulos estavam presentes. João deveria estar, não sei, também a palavra do Senhor não fala. Mas poucas pessoas ali presentes na morte, ali no sepultamento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E as mulheres observaram onde Jesus foi posto. Elas tinham o intuito ali de ungir no domingo, né? No sábado não podiam fazer muita coisa, não podiam, até elas queriam ali talvez, mas não ia achar ninguém para rolar a pedra ali para elas, né? Então, o domingo elas iriam ungir o corpo de Jesus, né? Nas primeiras horas do domingo aí, como nós iremos ver. Então, essas mulheres haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, acompanharam o julgamento de Jesus ali na frente de Pôncio Pilatos, todo o trajeto de Jesus até a crucificação, carregando a cruz, acompanharam a própria crucificação, né? Passaram ali aquelas 6 horas aos pés ali da cruz, né? Olhando o seu mestre, né? Chorando ali aos pés de Jesus, e também acompanharam até ele ser retirado da cruz e ele ser colocado no sepulcro. Então, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Deus poderia ter nos abandonado a nossa própria sorte. O salário do pecado era a morte, então a gente estava condenado ali à destruição, à condenação eterna. Mas Deus não poupou seu Filho, né? Antes, por todos nós,
o entregou, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Romanos 8,32 fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, iniciando o capítulo 16, né, iremos ler alguns versículos aqui, não sei se vai dar tempo, mas vamos aos poucos aqui seguindo. Né? Versículo capítulo 16 fala que passou-se o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então, a gente comprando aqui as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Né? Tinha todo um ritual ali que era feito. E muito cedo elas foram ali para, no primeiro dia da semana, né, o domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então, finalizando o sábado, já no amanhecer do primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena e outra Maria aqui, e Salomé, né, 3 pessoas aqui, foram as mesmas 3 pessoas que estavam ali vendo Jesus sair da cruz, né, vendo Jesus, onde Jesus tinha sido posto ali no sepulcro, elas foram lá, as mesmas presentes ali nesses momentos, né, elas foram ungir o corpo de Jesus porque não tinha dado tempo na sexta-feira. Então, a palavra de Deus fala que ao despontar do sol, então, nos primeiros raios solares ali, elas foram até o túmulo, né? Foram ao túmulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, ao despontar do sol, né? O sol raiando ali, né? Então, e Jesus já tinha raiado ali dentro daquela sepultura, né? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Mas o problema maior era mover aquela pedra, né? Elas tinham comprado as especiarias, tinham chegado cedo ali, e elas, no caminho, elas conversavam, versículo 3, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas observaram que a pedra era bem pesada, uma pedra bem grande, né? Devia ter muitos homens ali para rolar ela para a frente do túmulo. Né? Glória a Deus. Então, assim como na sua morte aqui, ó, pois era muito grande, versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. Perdão, versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. Então, elas iam ali pensando como é que a pedra seria removida, e quando elas viram, versículo 4, a pedra já estava removida, pois era muito grande. Versículo 5 fala que elas entraram no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestindo de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Versículo 6 fala que ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Vede o lugar onde o tinham posto. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que bênção. A pedra ali já estava removida. Um anjo desce do céu ali com a missão de fazer isso. Ou então o próprio Jesus ali na sua glória explodiu ali a pedra diante dele, né? Que bênção, né? Então, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, né? Estava vazio ali, o túmulo está vazio, pois o rei de Israel ressuscitou, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que bênção, que palavras maravilhosas aqui, né? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém, né? Então, a gente tem esse episódio aqui maravilhoso da ressurreição de Jesus, né? Anjos aparecendo, e anjos que não apareceram na crucificação, mas aparecendo aqui para anunciar às mulheres, né, que Jesus ressuscitou, que o túmulo estava vazio. O anjo se assenta ali mostrando o poder de Deus. O poder de Deus não tem limites. Nenhum obstáculo é grande para o Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Isaías 43:13 fala que desde toda a eternidade eu sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo, alguém nas minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Que cena maravilhosa, né? Que cena tremenda aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então,
Eu separei um louvor, né, para a gente louvar agora, né? A Michelle vai louvar. E é bênção esse louvor, né? Um louvor, um hino bem antigo, né? Um louvor bem antigo que fala da ressurreição de Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Pode louvar, Michelle, pode ficar à vontade. Aprendi hoje, viu, meus irmãos? Glória Aprendi a Deus. hoje. Me perdoe qualquer coisa. O nome do louvor é A Cruz Está Vazia. A cruz está vazia, pois o Rei de Israel consumou o seu trabalho neste mundo tão cruel. Com o seu poder de glória sobre a morte triunfou. Hoje anjos cantam aleluia, ele já ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Se cumpriram as escrituras, como sempre anunciou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. Jesus disse aos discípulos: avisai aos meus irmãos para irem a Galileia, e ali eles me verão. E assim, por toda parte, a notícia se espalhou, terminando o silêncio. Ele já ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Se cumpriram as escrituras, como sempre anunciou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Versículo 6 fala que o anjo anunciou ali as boas novas da ressurreição. Ele pede que as mulheres não tenham medo. A ressurreição deveria ser motivo de alegria, não de temor, uma mensagem de esperança, de regozijo. Quando você estiver com medo, lembre-se que Jesus venceu o mundo. Lembre-se que a sepultura está vazia. Ele ressuscitou, glória a Deus. Ele não está aqui. Jesus não está morto. Ele não deve ser procurado entre os mortos. Ele está vivo, está sentado à direita do Pai. Essa mensagem por si só não é motivo de pânico, mas o anjo acrescenta, né? Ele ressuscitou, né? Glória a Deus, glória a Jesus, como ele havia dito, tudo foi predito pelo Pai. Tudo aconteceu conforme o mesmo Jesus predito ali, tinha predito, e elas buscavam ali ele, né, na sepultura, mas ele já havia dito a elas que não estaria ali. Não devemos buscar a Jesus como se ele estivesse ainda na cruz. Devemos lembrar que ele já ressuscitou e devemos buscá-lo como aquele que ressuscitou, com poder, com glória, com ousadia, sabendo que ele pode tudo, ele venceu até a morte. Glória a Deus. O evangelho anunciado aqui, as palavras do anjo não são nada diferentes do que o próprio Jesus havia anunciado, que os próprios profetas haviam dito. Vinde e vede. As mulheres poderão verificar por si mesmas. Vejam aqui, compare com o que ele disse, examinai aqui o lugar, né? Assim como nós devemos examinar as escrituras, pois nela tem a vida eterna, né? Então, nós devemos também, elas examinam aqui o local que Jesus estava ali morto, mas havia ressuscitado. A sepultura estava vazia, como esteve ontem e como está até o dia de hoje. A ressurreição é um fato histórico. E ide, né? Ide dizer aos seus discípulos que já ressuscitou, né? Que Jesus não está ali, né? Diz a Pedro, né? Pedro estava triste naquele momento, né? Pedro estava ali cabisbaixo, chorando no canto, mas tem uma mensagem especial aqui para Pedro, né? Ide dizer aos seus discípulos, e a Pedro, o único que Jesus chama pelo nome. Pedro deve estar triste ali, mas diga a Pedro que eu ressuscitei, né? Aquelas mulheres estavam ali meio confusas, né? Meio atordoadas, meio maravilhadas ali pelo fato de Jesus não estar na sepultura,
mas o anjo dá uma ordem ali para elas cumprirem. Elas deviam compartilhar essa alegria com os discípulos, divulgar as boas novas da ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é o evento chave da fé cristã, é a base do testemunho da igreja. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, foi pelos nossos pecados, ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Tudo que ele havia prometido, tudo que ele havia profetizado foi cumprido aqui, né? Ele não era nenhum falso profeta ou um impostor, ele realmente ressuscitou e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então nós temos, como ele ressuscitou, nós temos a certeza, né? Quanto também a nossa própria ressurreição. A morte não é o fim, existe sim uma vida futura, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Na próxima quarta-feira nós iremos finalizar aqui, falar um pouco mais da ressurreição de Jesus e ver aqui ele aparecendo a todos os seus discípulos, né? Que bênção, né? Jane, você pode orar por nós, né? Que bênção, que palavra realmente abençoada, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane? Acho que a Jane ela não está escutando, então eu gostaria de pedir para Edmilson, você pode orar por nós, né? Você pode orar pela nossa vida, né? Que você possa orar pelos nossos... Eu gostaria que você orasse pela Síria também, ela pediu oração no dia de ontem, ore pela saúde dela. Você tem que ligar o seu microfone, Edmilson. Aqui. Pronto. Amém. Amém. Senhor, obrigada, Senhor, por esse momento de estar na tua presença, meu Pai. Porque na tua presença há fartura de alegria, meu Deus. Hoje eu já me alegrei com a tua palavra. Já me alegrei, Senhor, porque tu tens usado teus filhos, meu Deus, para me alegrar. Quando nós estamos tristes, Senhor, a tua palavra nos preenche, nos alegra, Senhor. Vem cuidar de cada um, Senhor, deste grupo, Pai. A Síria que está passando por uma situação que eu não sei, mas tu conhece, Pai. E assim, meu Deus, dando a saúde a ela, porque ela está precisando da saúde agora, no momento, Senhor. E eu creio, meu Deus, que tu vai curar, não sei o que é, Senhor, mas sei que tu pode curar, porque tu já fizeste tanta cura, Senhor. Cura espiritual, cura na mente, cura no corpo, Pai. E assim, meu Deus, faz a cura acontecer, meu Deus. Porque, Senhor, nós esperamos em Ti. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, Pai. Abençoa nossos filhos, Senhor. Abençoa nossos pais. Abençoa, meu Deus, a cada um, Senhor, que está precisando hoje, Senhor, de uma resposta Tua, Senhor. Que Tu possa responder em sonhos, na Tua palavra, Senhor, porque Tu ressuscitou, Tu estás vivo. E eu creio, Senhor, porque eu sinto a Tua presença, Senhor. Eu sei que Tu está do nosso lado e Tu não desampara, Senhor, os Teus. E quem pede, recebe, Senhor. E assim, meu Deus, eu creio nas nossas vitórias. Em nome de Jesus, que nos dê uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Edmilson. Que Deus abençoe a todos, né? Que bênção, né? Que vocês possam guardar essa palavra no coração, né? Jesus está vivo, ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? A paz do Senhor a todos. Amém. Deus quiser. Obrigada pelas orações. Paz a todos, paz a Síria. Deus abençoe. Abençoe. Glória a Deus.